Olá, crianças, tudo bem com vocês? Mais uma vez nós estamos aqui para adorar o nosso Deus, para falarmos com Ele e também para ouvirmos a sua voz. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui juntos para louvarmos ao Senhor, para aprendermos mais uma porção da Tua Palavra. Fale conosco, abençoe a vida de cada criança. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. E essa semana, no domingo, eu lancei um desafio aí para as crianças descobrirem qual é o animal. Muitos me mandaram e aqueles que me mandaram ganharam 20 pontos por descobrir qual é o animal. E já já nós vamos falar qual é o animal. Antes nós vamos cantar uma música que está dentro do tema da nossa lição. Hoje nós vamos falar sobre discernimento. O que é discernimento? Discernimento é usar as instruções corretas e a sabedoria divina para fazer o que é certo. Então eu e você precisamos ter discernimento. E essa música que nós vamos cantar agora fala disso. Que nós precisamos, que existem muitos caminhos, várias formas de viver. Há muitas opções hoje nesse mundo. E muitas vezes nós pensamos, somos pequenos, como é que eu vou decidir? Se nós estivermos em Jesus, nós podemos conseguir decidir fazer a melhor escolha. Por isso é que essa música diz: pare, olhe, siga Jesus. Ele é o meu grande amigo que me ajuda a caminhar. Sem a ajuda dele para a gente caminhar, nós não vamos ter sabedoria. Então eu e você precisamos de Jesus para termos o melhor discernimento. Vamos cantar essa música então? Existem muitos caminhos, várias formas de viver, mas sou tão pequenininho, não sei qual devo escolher. Meus colegas lá na rua queriam me conduzir para vícios e pecados, mas com Cristo eu venci. Hey, pare, olhe, siga Jesus. Ele é meu grande amigo que me ajuda a caminhar. Jesus, que para salvar minha vida sofreu, morreu na cruz. Existem muitos caminhos, várias formas de viver, mas sou tão pequenininho, não sei qual devo escolher. Meus colegas lá na rua queriam me conduzir para os vícios e pecados, mas com Cristo eu venci. Hey, pare, olhe, siga Jesus. Ele é meu grande amigo que me ajuda a caminhar. Pare, olhe, siga Jesus, que para salvar minha vida sofreu, morreu na cruz. Amém. Que a cada dia nós possamos estar entendendo que para termos uma caminhada boa nessa vida, nós precisamos ter Jesus como nosso amigo. Então, qual é o animal? Eu dei algumas dicas, que o animal, ele tinha um bico grande e ele usava o seu bico para um visual, para arrumar o seu visual e também para catar e colher alimentos. Eu também disse que ele tem mais de 30 espécies deles no mundo, Coloquei também que era apenas 4 letras e começava com I. E para você que me respondeu então que é Ibis, acertou. O pastor também deu uma dica, que é uma rede de hotéis, isso mesmo. Então, nosso animal é o Ibis. E o Ibis tem umas qualidades aqui, umas características muito interessantes que eu quero comentar com vocês aqui hoje. O Ibis é uma ave bonita, de bico comprido e fino. Os ibis são encontrados em muitos países e vivem em pântanos e brejos. São nesses lugares úmidos que os ibis encontram comida. Mas veja um fato curioso: a ponta longa do bico do ibis é revestida de nervos muito sensíveis. E esses nervos são bem parecidos com o que nós temos na ponta dos dedos. Olha só que interessante como Deus é maravilhoso e cria todas as coisas perfeitas. O ibis, com o bico longo e comprido, alcança lugares bem fundos, onde os olhos não veem. E de lá, eles retiram pequenos moluscos e camarões de água doce, dos quais eles se alimentam.
Contudo, os nervos sensíveis da ponta do bico avisa imediatamente o íbis se ele pegou uma pedra ou uma porção de comida. Olha como Deus é maravilhoso, como Deus é perfeito, né? O bico do íbis é muito sensível e ele então consegue perceber a diferença entre o que presta e o que não presta para ser comido. Da mesma forma que Deus deu aos íbis um bico muito sensível a fim de perceber a diferença entre alimento e pedrinhas, Ele também nos deu inteligência para discernir o certo do errado. Imagina só o que aconteceria se o bico do íbis não fosse sensível nem conseguisse discernir as coisas. A ave engoliria um monte de pedrinhas e outras coisas que não são comidas, que não prestam. O íbis então morreria de fome, mesmo não estando de barriga cheia, porque ele ia comer e não ia saber diferenciar o que era bom para ele e não. E o nosso versículo fala exatamente isso. Diz aqui, em Romanos 18:15, o coração sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. Olha só, Provérbios 18:15. Então, o coração sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. Eu não sei se você já viu quando uma pessoa está fazendo uma coisa errada e você tenta exortar aquela pessoa, você tenta mostrar para ela que está errado. Quando aquela pessoa é uma pessoa nécia, que é o contrário de sábio, né? É uma pessoa que não tem entendimento, ele não vai aceitar a sua instrução. A Bíblia mesmo diz isso, que quando a pessoa é nécia, quanto mais você instrui, mais nécia ela fica, porque ela vai negar conhecimento, ela não quer aprender. Por isso que esse versículo nos diz que o coração do sábio adquire. E o sábio, quanto mais você tenta ensinar, mais ele quer aprender. Como é gostoso quando você chega com uma pessoa e ela quer aprender e você poder ensinar ela. É muito bom. Mas como é ruim quando você quer ensinar alguma coisa para alguém e ele não quer aprender nada. Então é isso que esse versículo está dizendo. E a Bíblia nos diz, para complementar essa história do íbis, né, que com ele tem discernimento de saber o que é certo, comer aquilo que é certo e o que é errado. Deus também nos deu discernimento, né, que eu falei para vocês que discernimento é usar as instruções corretas e principalmente a sabedoria divina para fazer o que é certo. Se nós não tivermos em Deus, nós não conseguimos fazer o que é certo. Certa vez chegou duas prostitutas, a Bíblia diz, lá em 1 Reis 3:16, diz que vieram duas prostitutas ao rei Salomão, e falaram para ele. Uma das mulheres disse: Senhor, eu e essa mulher moramos na mesma casa onde dei à luz a um filho, e no terceiro dia depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. E de noite morreu meu filho, morreu o filho desta mulher. Olha só o que essa mulher falou para o rei: morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, enquanto dormia a tua serva, tirou-me o meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era meu filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém essa disse: não, o morto é o teu filho, o meu é o vivo. E assim falaram perante o rei. Elas começaram a brigar. Então disse o rei Salomão, olha só, e uma das coisas que o rei Salomão pediu para Deus, Deus falou para ele pedir o que ele quisesse. E ele pediu então, e Deus achou que ele fosse pedir dinheiro, riquezas, e ele pediu sabedoria. E olha só o que aconteceu, porque ele pediu sabedoria para Deus. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz: não, o morto é teu filho, o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: divide em duas partes o menino vivo, e dai uma metade para uma e a metade para outra. Então a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho. E ela disse: Senhor meu, dai-lhe então o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu nem seu, seja dividido. Então respondeu o rei:
dai a primeira, o menino vivo, não o mateis, porque essa é sua mãe. Vocês acham que uma mãe de verdade ia mandar partir o filho? Jamais, o amor dela é tremendo e ela jamais faria isso. Então Deus deu sabedoria para Salomão e Salomão teve discernimento de escolher o que ele ia fazer. Todo Israel ouviu a sentença do rei, que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que nele a sabedoria de Deus havia para fazer justiça. Será que há sabedoria de Deus na minha vida e na sua vida? Se não há, peça a Deus. A Bíblia diz que nós podemos pedir sabedoria para Deus, assim como Salomão. Eu e você podemos pedir, e nós não precisamos fazer as coisas erradas. Nós temos essa capacidade de discernir, de saber qual a diferença do certo e do errado. O rei Salomão foi o homem mais sábio que o mundo já conheceu. Ele ensina que quando temos discernimentos, fazemos de tudo para obter conhecimento, ou seja, buscamos as instruções corretas e depois usamos nosso conhecimento para tomar as decisões sábias. Nós precisamos fazer isso que o Provérbios 18 está dizendo. Olha lá, o coração do sábio adquire entendimento, adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. Então, se você tem discernimento, você vai procurar, você vai estudar, você vai estar com o seu ouvido aberto, atento para aquilo que Deus tem para falar ao seu coração. Se você não for sábio e fornece, você não vai querer instrução, você não vai querer que ninguém te ensine, você vai brigar, vai ficar brava, achar que você sabe demais. Então, uma das coisas que prova que a gente não é sábio é quando a gente acha que sabe demais. Quando a gente é sábio, a gente sabe, tem certeza que quanto mais a gente sabe, mais a gente precisa saber. Então esse é o grande segredo. E o Ibis nos ensina isso, que ele tem discernimento para saber aquilo que é lixo e aquilo que é comida, assim como Deus também nos deu essa capacidade. Então, que eu e você possamos estar conseguindo discernir o certo do errado, do mesmo jeito que o bico do Ibis pode diferenciar a sujeira do alimento. Que eu e você possamos estar buscando conhecimento, pedindo para Deus sabedoria, para que a cada dia a gente diga não ao pecado, não ao mal, não às coisas que o mundo tem nos oferecido. Que Deus possa estar nos ajudando e nos ensinando, principalmente através da sua palavra. Por isso que nós precisamos ler a palavra dele todos os dias, para adquirir conhecimento. E quanto mais conhecimento eu vou adquirindo, melhor vai ser para a minha vida. Vamos orar? Senhor, nós oramos, te agradecemos por essa lição que vem nos ensinar que nós temos discernimento, que o Senhor, se estivermos no Senhor, buscarmos a tua palavra, estivermos juntinho com o Senhor, perto, bem perto de ti, o Senhor pode nos ajudar a sermos mais sábios e a evitar o mal, a saber dizer não para o mal. Nos ajude, nós precisamos muito de ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. E as dicas então para o nosso próximo animal. Vamos ver lá quais são as características dos nossos animais. Esse animal que nós vamos falar agora, nós já até tivemos um que já passou, mas ele é diferente então, tá? Para vocês saberem. Ele é um animal, deixa eu ver aqui, eles podem viver mais de 50 anos, pesam entre 4 a 6 mil quilos, é um animal grande, começa com B, tá bom? Só que é um nome composto também, tá? É Tantan, Tantan, então é um nome composto. Ela tem o tamanho médio, que eu falei pra vocês, de 4 a 6 mil quilos. Ela come mais de 200 quilos de comida por dia. Olha só, ela come mais de 200 quilos de comida por dia. E eu disse pra vocês que começa com B e é um nome composto. Então manda pra mim qual é o animal que você vai ganhar 20 pontos, tá bom? Aguardo vocês então na sexta-feira na reunião de oração. Até mais!